Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para a guerra no Oriente Médio. Trump contradiz agências de inteligência e diz ao Congresso que Irã desenvolvia armas nucleares. Espionagem dos Estados Unidos não tem indícios de que país persa, membro de Tratado contra a Proliferação Nuclear, busca produzir bombas. Militares ganham força no Irã com um cessar-fogo instável, apoiado pela linha dura. E trégua deve oferecer pausa temporária nos combates, mas não paz duradoura. E o Folha de São Paulo também aqui nos apresenta mais uma análise sobre essa situação. Como Israel enganou os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. E ainda, ataque dos Estados Unidos deve atrasar plano nuclear do Irã em só alguns meses, de acordo com um relatório. Já neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto sobre a Copa do Mundo de Clubes 2025. Veja os confrontos já definidos do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, que terá Palmeiras contra Botafogo e Flamengo também contra Bayern de Munique. E ainda falando sobre esportes, Flamengo poupa titulares de olho no confronto com Bayern nas oitavas e encerra a primeira fase do Mundial com empate contra o Los Angeles. Meramente ilustrativa, imagens de refeições feitas com inteligência artificial irritam clientes no iFood, que diz orientar parceiros a usar fotos geradas por robô só se representarem o produto de forma coerente. E por fim, temos aqui uma linha do tempo da guerra. Veja uma cronologia dos 12 dias de conflito entre Israel e Irã, com participação dos Estados Unidos. Agora, saindo da editoria internacional, vamos para a política brasileira. Temos aqui um destaque para o Congresso Nacional. Mota marca para hoje a votação da proposta que derruba o decreto do IOF. E Haddad liga juro alto a Campos Neto e fala em congelar debate sobre gastos. E na editoria internacional, mais uma vez, pedaço tirado de mim, publica pai de brasileira morta em trilha lá na Indonésia. Parentes e amigos lembram energia e carisma da publicitária Juliana Marins. E relação da Indonésia com o Brasil sofre revés com morte de brasileira na Ásia. E sobre o INSS, o ministro Dias Toffoli determina o repasse dos inquéritos do INSS ao Supremo Tribunal Federal após menção a Fausto Pinato em Onyx. O próximo destaque da capa de hoje: Alcolumbre busca apoio para o projeto que aumenta o número de deputados e Senado fica dividido. Parlamentares dizem ter votos necessários, mas admitem que a conta pode ser apertada. E ainda falando sobre política, o ministro Alexandre de Moraes proíbe a gravação das acariações e advogados relatam tom jocoso de ministro do STF. E nos Estados Unidos, mercados começam a perder a fé nos Estados Unidos e China leva vantagem sobre Trump. Isso quem disse foi Paul Krugman. Diminuição de imigrantes deixa 400 mil vagas abertas na indústria dos Estados Unidos. Cacau Show, acusada de aplicar taxas abusivas, é alerta para elo entre franquias e franqueados. Franquias de cuidado ganham força com o envelhecimento da população. E na área sobre filmes, F1, com o ator Brad Pitt, leva Ayrton Senna de volta às pistas e tenta repetir o sucesso de Top Gun.
E sobre este assunto, Inácio Araújo faz aqui uma crítica. Dramas previsíveis tiram força das corridas no filme. Também temos aqui um próximo destaque para crimes virtuais. Novo golpe do Pix controla o celular para limpar a conta. E veja como o golpista aborda aí a sua vítima. Mão fantasma ressurge em versão que dribla antivírus, afirma empresa de cibersegurança. Já na sessão Pare para Ler, desta quarta-feira do Folha de São Paulo, nossa irmã teve câncer e negou tratamento por causa de teorias conspiratórias da nossa mãe. Reportagem relata o caso de família britânica vítima da desinformação. Aos 23 anos de idade, jovem recusou quimioterapia por influência de sua mãe. Já nos especiais de hoje, Bruno Guailano, docente da Universidade de São Paulo, revela em curso o que funciona para ganho da massa muscular. E no Folha Estudantes, Universidade Beihang, UITA da China, abre novo centro para os alunos e os professores aqui do nosso país. Na sessão Todas de hoje, INSS prepara mudanças para a licença maternidade e prevê um gasto de 12 bilhões de reais em 2026. E ainda nesta mesma editoria, falando agora sobre stream, reality questiona fé por meio da ótica de TikTok e feminismo. Já na editoria de economia, o Folha de São Paulo nos apresenta hoje estes 3 destaques. O primeiro, família Batista compra casas de luxo em Brasília por 68 milhões de reais. Aquisições vêm durante reaproximação dos controladores da JBS com a cúpula do poder. Já o próximo destaque é para dias melhores, com óleo de coco, espumante de caju e um sorvete de farinhada. Escola planeja mudar o mundo. Projeto no Ceará incentiva a produção e venda de produtos que utilizem as culturas locais. E sobre infraestrutura, fiscalização das concessões de rodovias é comprometida pela falta de equipamentos e normas. Levantamento técnico realizado pela ANTT mostra as fragilidades do monitoramento. E na área da política, no painel Folha, União Brasil quer que Siqueira Júnior, um apresentador de televisão, dispute a eleição no Amazonas. Caixa Econômica e Prefeitura de Maceió fazem uma contratação cruzada de parentes dos chefes. E no Guia Folha de hoje, temos aqui um destaque para o teatro. Óperas Opposicantos e O Afiador de Facas estreiam lá em São Paulo. Programação também reúne espetáculo com Mia Mello e peça baseada em livro de Augusto Curry. Também na área da tecnologia, temos aqui um assunto sobre a inteligência artificial. E diz o seguinte destaque: Palácio de Versalhes usa IA para que as estátuas possam servir de guia para os visitantes. E no turismo, Festival de Motociclismo em Brasília reúne shows de Lobão e Capital Inicial. Já no cotidiano, Lula anunciará programa que atendeu desabrigados do Rio Grande do Sul para a favela do Moinho. E as famílias dessa região poderão escolher imóveis de até R$250 mil em qualquer cidade de São Paulo. Na editoria internacional, o socialista supera ex-governador em prévia do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York. E homem é condenado a pagar $500 mil à viúva de policial que se matou após o 6/1 nos Estados Unidos. Em Moçambique, independente há meio século, Moçambique mira novo projeto. Protestos com mortes após a eleição expõem a fragilidade do país e reativa a violência política.
E sobre esse assunto, Rui Tavares escreve o seguinte texto: Independências de países na África, escreve a história lusitana. E no caderno de ciência, orcas esfregam a pele uma das outras com escova feita de alga. E esse é o primeiro registro de uma fabricação deliberada de instrumentos entre os cetáceos. E 50 anos depois de tubarão, cientistas acabaram com o mito de devorador de pessoas. Já no caderno de saúde, crianças sem nenhuma vacina se concentram em 8 países, entre eles o Brasil, de acordo com o estudo. Lista de nações reúne também Congo, Índia, Etiópia, Indonésia, Nigéria, Somália e Sudão. E, por último, no caderno de cultura, o Folha de São Paulo nos apresenta estes 3 destaques. A primeira, romance de autor amazonense esquecido por mais de 25 anos, ganhará uma tradução nos Estados Unidos. E Inácio Araújo escreve: Charlie Chaplin conseguiu fazer o cinema soar simples no filme Em Busca do Ouro há 100 anos. E no multitela, o ator Jensen Ackles, muito famoso pela sua atuação na série Sobrenatural, e programa com Ivete Sangalo, o que ver na TV e no streaming nesta quarta-feira, dia 25. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar os destaques do jornal O Estado de São Paulo. A manchete de hoje é sobre a saúde em ano pré-eleitoral e diz o seguinte: hospital privado poderá trocar até 50% de dívida com a União se atender pelo SUS. Programa prevê 2 bilhões de reais por ano para exames e cirurgias. Gestão Lula busca criar marca na saúde. Em busca de marca da atual gestão na área da saúde e há 1 ano e meio das eleições, o governo vai permitir que hospitais privados e filantrópicos que queiram aderir ao programa Agora Tem Especialistas troquem até 50% de seus débitos com a União por atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde. E abre aspas: vamos trabalhar para que entrem 2 bilhões em atendimentos, cirurgias e consultas especializadas realizadas neste segundo semestre. Fecha aspas, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E no governo, a avaliação é a de que, sob a gestão da ex-ministra Nízia Trindade, a iniciativa sob o nome de Mais Acesso a Especialistas não havia decolado. E de acordo com Padilha, os hospitais que aderirem deverão oferecer no mínimo R$100 mil por mês em procedimentos de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e a saúde também da mulher. E no caso de hospitais em regiões com menos instituições aptas a oferecer exames e cirurgias, o valor poderá ser de R$50 mil. E 34,1 bilhões de reais é o quanto devem à União 3.537 instituições de saúde. E 70% será o desconto no valor dos juros e multas incidentes sobre a dívida com a União, dada aos hospitais que aderirem ao programa. E sobre o próximo assunto, nós temos aqui na editoria internacional um final trágico na Indonésia. Depois de 4 dias de angústia, parentes e amigos receberam a notícia de que Juliana Marins, de 27 anos, foi resgatada sem vida após acidente em trilha no monte lá na Indonésia. E antes de darmos continuidade nos destaques do jornal O Estado de São Paulo, eu gostaria de convidá-los para que você acompanhe hoje, meio-dia, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. Inclusive, o professor tem um convite especial para vocês. Acompanhe a seguir.
Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Perspectiva de Gênero no Direito de Família e conosco no nosso estúdio, para contribuir com essa discussão e esclarecer aos nossos espectadores, a professora Érica Bezerra de Menezes Marques, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito, e a professora Ana Cecília Bezerra de Aguiar, também mestre em Direito, professora da Unifor e advogada. Aguardo todos ao meio-dia para essa discussão e esse debate aí muito enriquecedor. E ainda no jornal O Estado de São Paulo, na editora internacional, temos aqui um assunto sobre o bombardeio dos Estados Unidos. Ataque ao Irã danificou, mas não destruiu centrais nucleares. A avaliação de danos foi feita por agência ligada ao Pentágono. Após a apreensão de Trump, cessar-fogo é mantido entre Irã e Israel, que promete foco militar em Gaza. E sobre a política nacional sobre a ação penal do golpe. Durante a cariação no Supremo, Cid reitera acusações contra Braga Neto. Frente a frente no Supremo Tribunal Federal, tenente-coronel e general mantiveram versões divergentes. E ainda é chamada de capa sobre economia. Banco Central mostra em ata que, sem ajuste, juros ficam altos até eleições. Copom alerta para risco de novo ciclo de elevação da Selic. Taxa básica está em 15%. Já a nota que o Estado de São Paulo nos traz em destaque na capa de hoje, Banco Central faz a coisa certa, por enquanto. E na área da cultura, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira é para o stream, a genialidade dos afro-sambas em documentário. O filme conta a história do disco de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, que misturou jazz, candomblé e capoeira. E na literatura, na Flip de Leminski, poesia tem protagonismo. E sobre direitos autorais, que é o próximo destaque, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se contratos antigos valem no stream. E, por último, na área da cultura, a partir de filme, romance cria continuação de Alto da Compadecida. O Estado de São Paulo também nos traz aqui um destaque para a mobilidade urbana. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dá a prefeitos poder de decisão sobre serviço de mototáxi. Lei foi sancionada pelo governador. Uber e 99 dizem que, por decisão do Supremo, cidades não podem vetar serviço. E sobre freio nos imigrantes, Portugal propõe condições mais rígidas para a lei de nacionalidade. Além de ampliar o tempo mínimo de moradia no país, o governo vai submeter candidato a testes de conhecimento. E na seção aposta de risco, polícia vê elo entre dinheiro desviado do Corinthians, PCC e o Careca do INSS. Relatório da investigação sobre parceria de Corinthians com VaideBet aponta a ação de empresas de fachada. E sobre o Mundial de Clubes, Flamengo terá pela frente o Bayern de Munique nas oitavas. Time alemão perdeu para o Benfica e ficou em segundo lugar no grupo. O jogo está marcado para domingo agora, às 13 horas da tarde. E por último, sobre agroestadão, bezerros criados no Brasil com DNA adaptado, com pelagem curta e lisa, Angus, geneticamente editados, foram criados pela Embrapa em ação inédita aqui na América Latina. Já no jornal O Globo, nós temos aqui no início da capa, sobre o caso da brasileira, e diz o seguinte, esta manchete: Juliana Marins, alegria de viver, eternizada. A angústia pelo resgate de Juliana Marins, de 26 anos de idade, isolada por mais de 80 horas num precipício de um monte lá na Indonésia,
teve o pior desfecho ontem. Sua morte gerou indignação pelos indícios de falta de socorro adequado e deflagrou uma onda de comoção que uniu familiares, anônimos e famosos nas redes sociais. O ímpeto pela aventura e o fim trágico de uma viagem dos sonhos alçaram a jovem ao patamar de símbolo do gosto pela vida. E a manchete desta quarta-feira é da Editoria Internacional, que vai falar sobre a Guerra de 12 Dias. Israel e Irã aderem a cessar-fogo e adotam narrativa de vitória. Suspensão de ataques foi precedida de bronca de Trump em governo Netanyahu. E dimensão da destruição do plano nuclear iraniano é incerta. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: depois de trocarem bombas e mísseis, já após o horário limite estabelecido publicamente por Donald Trump, Israel e Irã aderiram ao cessar-fogo anunciado pelo presidente americano. Houve tensão até a suspensão dos ataques. Pela manhã, nos Estados Unidos, Trump fez as mais duras críticas a Israel desde que assumiu o governo, exigindo a interrupção dos bombardeios. E um telefonema ao aliado Benjamin Netanyahu, segundo a imprensa israelense, fez com que jatos da Força Aérea do país dessem meia volta quando sobrevoavam o espaço aéreo iraniano. E em 12 dias, foram pouco mais de 600 mortes no Irã e 28 em Israel. E, por fim, todos os envolvidos se declararam vitoriosos. Trump capitalizou ter ordenado a cessação dos ataques. O presidente do Irã exaltou a resiliência do país e declarou que eles encerraram a guerra. Já Netanyahu festejou ter frustrado o projeto nuclear iraniano. E, de acordo com a imprensa dos Estados Unidos, relatórios de inteligência do governo avaliaram preliminarmente que o conflito atrasou apenas por alguns meses o plano nuclear. E ainda destaque na capa de hoje do jornal o Globo: regulação das redes na Europa não levou a boom de remoção de conteúdo, mostra a pesquisa. Legislação que regulamenta as redes na Europa não gerou uma onda de remoção de conteúdo, nem o chamado efeito inibidor, que reduziria publicações, aponta estudo do NetLab. Menos de 1% dos posts tirados do ar foram alvo de denúncias externas. E sobre este assunto, o jornal Globo nos traz um editorial em destaque que diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal não deve abrir exceção ao julgar artigo do Marco Civil. E ainda sobre política, o governo promete ressarcir desvios no INSS a partir de 24 de julho. Calendário proposto pelo INSS prevê pagamentos quinzenais aos aposentados. Primeiro lote chegaria a 1,5 milhão de vítimas. E na área da economia, Banco Central reforça alerta de que juros seguirão altos por mais tempo. Ata do Copom cita cenário externo adverso e projeções de inflação alta ao desestimular expectativas por queda da Selic. E ainda destaque de hoje, acareações mostram choque de versões de réus da trama golpista. Cid reiterou o dinheiro recebido de Braga Neto, que rebateu: mentiroso. Freire Gomes e Torres também se defrontaram. E no Brasil, 1/4 do solo do país sofreu ao menos uma queimada desde 1985. E na área de saúde, promissora geração de remédios pós-Ozempic. Comprimidos em fase de teste têm potencial de inovar no tratamento para perder peso e tornar as injeções de Ozempic obsoletas em futuro breve. Também temos aqui um destaque para o segundo caderno.
Léo Lins pós-condenação. Show de piadas preconceituosas lota teatros após a polêmica condenação do humorista Léo Lins pela justiça. Ele usa o episódio no palco sem suavizar o conteúdo da peça. Nós também temos aqui um assunto que vai falar sobre a região sul abaixo de zero. Massa polar varreu a região sul, causando geadas em diversos pontos e chegando a interditar a estrada e congelar cascata. E aqui nos informa também que em 85 cidades, como São Joaquim de Santa Catarina, como nós estamos vendo aqui a imagem, a foto, termômetros registraram temperatura negativa. Onda de frio chegou também ao sudeste e deve persistir até o fim de semana. E por fim, no jornal Globo, nós temos aqui um assunto que vai falar sobre o peso psicológico na rotina de atuação na Polícia Militar. Desde o ano de 2020, época da pandemia, a Polícia Militar de São Paulo teve quase 3.500 pedidos de afastamento temporário devido à saúde mental. No ano passado, houve uma alta de pedidos de baixa. E nesta matéria, o jornal Globo conta um pouco da história do soldado Lucas, este que está em destaque. Ele fala também sobre essas crises de ansiedade em decorrência do seu ofício como policial militar. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa desta quarta-feira, dia 25 de junho, temos aqui o assunto sobre a tristeza por Juliana. A morte da brasileira Juliana Marins, na Indonésia, comoveu o país e repercutiu em todo o mundo. Depois de 90 horas de tensão, alpinistas asiáticos confirmaram que a jovem de 26 anos, que era moradora de Niterói, no Rio de Janeiro, perdeu a vida após cair nas encostas de um vulcão onde fazia trilha. A tragédia foi confirmada pela família nas redes sociais e foi seguida por uma série de mensagens de condolências, entre elas a do presidente Lula. O corpo de Juliana deve ser retirado hoje do local, que fica a 600 metros da região da queda, ocorrida no sábado. As causas da morte da Juliana serão investigadas. E na editoria internacional, nós temos aqui um assunto sobre o cessar-fogo. Israelenses e iranianos reclamam vitória no conflito. Depois de violações na trégua e de dura reprimenda do presidente Donald Trump, os dois lados envolvidos na guerra de 12 dias capitalizaram sucessos no campo militar. Especialistas colocaram em xeque o fim do programa nuclear de Teherã. Agora, falando sobre política aqui no Brasil, INSS fará reembolso em julho. Em audiência no Supremo Tribunal Federal, o presidente do órgão, Gilberto Valle, garantiu que a devolução dos valores descontados ilegalmente dos aposentados e pensionistas começará a ser feita a partir do dia 24. E Lula autoriza mais álcool na gasolina e no diesel. Nós também temos aqui um assunto na editoria de cidades falando sobre festa no Correio. Colegas de redação, diretores e amigos se reuniram ontem para comemorar os 50 anos de carreira de Irlan Rocha Lima no jornal, com um show de recorde do Bandolim e do grupo Choro Livre. E na editoria de esportes, temos aqui um destaque para frente a frente com o poder alemão. Rodada de ontem definiu o rival do Flamengo nas oitavas do Mundial, domingo em Miami. O Bayern de Munique, que ficou em segundo no grupo, ao perder para o Benfica. E no choque entre os brasileiros e alemães, técnicos jovens, Felipe Luiz e Vicente Kompany, têm menos de 40 anos de idade. Também temos aqui um assunto sobre um alerta contra a LGBTfobia dentro das escolas. No CB.poder, o distrital Fábio Félix, do partido PSOL, relatou que 32% dos alunos
da rede pública apontaram casos de bullying por preconceito. E falando sobre esse assunto, o Correio Brasiliense nos traz também um destaque para as cores do orgulho. Os tons do arco-íris iluminaram o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAP+. E o dia 28 de junho simboliza a luta por respeito, dignidade e igualdade de direitos. E ainda sobre as eleições de 2026, o TRE do Distrito Federal se prepara para combater as fake news. O impacto de novas tecnologias e a interferência da inteligência artificial são duas das preocupações do tribunal durante o período da campanha eleitoral. Também temos um assunto para a política sobre a cariação no Supremo. Cid mantém versão de que general pagou acampamento. Ainda no Correio Brasiliense, na editoria de política, nós temos aqui o seguinte destaque. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios elege desembargador e descumpre a orientação do CNJ. O Pleno do TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, escolheu ontem o juiz de direito substituto de segundo grau Demétrios Cavalcante para uma vaga de desembargador da Corte. A decisão contrariou orientação do Conselho do Tribunal de Justiça, que pedia a indicação de uma juíza para o cargo. O pedido, enviado por ofício pela conselheira do CNJ, Renata Gil, cumpria a resolução que prevê ações afirmativas para aumentar a participação feminina na segunda instância. Agora, no jornal Cearense O Povo, no alto da capa desta quarta-feira, nós temos dois destaques. O primeiro é para o caderno Vida e Arte. Novela Guerreiros do Sol cria história original a partir do cangaço. Na editoria de cidades, projeto Enem Não Tira Férias, da SEDUC, é lançado na Estação das Artes. Já a manchete de hoje é uma reportagem especial. Fortaleza aplica apenas 4 multas por fogos barulhentos. Queima de rojões com barulho é proibida por lei em Fortaleza há 4 anos. As multas foram aplicadas a pessoas jurídicas entre novembro de 2022 e outubro de 2023. Em junho deste ano, 2025, está há 20 meses sem resultar em nenhuma multa. E o próximo destaque é na área da economia. Construtoras no Ceará apostam em tecnologia off-site para cortar custos e acelerar obras. O projeto prevê fabricar partes das construções fora do canteiro com economia de até 20% e redução do tempo de obra pela metade. E ainda nesta mesma editoria de economia, INSS propõe iniciar ressarcimento de descontos no dia 24 de julho. Proposta apresentada durante a audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal prevê que os pagamentos seriam feitos de 15 em 15 dias, a partir da data inicial. Já no caderno Farol, brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é encontrada sem vida. E na área da política, ouvidos no STF, Mauro Cid Braga Neto mantém versões conflitantes. Já no jornal Valor Econômico desta quarta, no alto da capa, nós temos aqui 3 destaques. O primeiro é para fraudes no INSS. Crédito extraordinário para ressarcimento a aposentados será de 2,1 bilhões, diz Gilberto Vale. Também temos aqui um assunto sobre melhores franquias. Morana Acessórios e Doutor Sofá foram as principais vencedoras do prêmio promovido por pequenas empresas e grandes negócios. E na indústria automotiva,
Brasil precisa aproveitar seu potencial em terras raras para avançar na eletromobilidade, disse Rogério Goldfarb. Já a manchete de hoje é para o Oriente Médio, é o nosso destaque do valor econômico. Israel e Irã se dizem vitoriosos na guerra e cumprem cessar-fogo. Trump reivindicou os méritos pela trégua entre os dois países e o acordo para interromper os ataques foi costurado pelo presidente americano e também pelo Catar. Israel e Irã cumpriam ontem os termos de um frágil cessar-fogo, depois de várias horas de tensão em que se acusaram mutuamente de violação do acordo. Mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo Catar, o acerto levou à pausa na guerra, iniciada há menos de 2 semanas, no dia 13 de junho. Israelenses, iranianos e o próprio Trump posaram como vitoriosos e reivindicaram os méritos pela trégua quando os ataques aéreos foram interrompidos. Ata do Copom indica Selic em 15% por longo período. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central enfatizou a mensagem de que a Selic deve permanecer em 15% ao ano por um longo período, a menos que a conjuntura econômica surpreenda à frente. Na semana passada, o colegiado elevou a taxa em 0,25 ponto percentual. Com a percepção reforçada de que o ciclo de alta terminou, os juros futuros recuaram no pregão de ontem. O Copom destacou que grande parte dos efeitos do aumento da taxa ainda está por vir. Assim, fará uma interrupção nesse processo, enquanto avalia se a Selic atual é apropriada para levar a inflação à meta. E abre aspas, o Copom trabalha com expectativa de inflação muito alta e, por isso, tem que manter a comunicação bem dura, disse Gustavo Cruz, da RB Investimentos. E ainda é destaque de hoje, Plano Safra pode alcançar 600 bilhões de reais. Superávit em 12 meses é de quase 20 bilhões de reais, afirma Seron. As contas do governo central acumulam superávit primário de quase 20 bilhões em 12 meses até o mês de maio, antecipou ao Valor Econômico o secretário do Tesouro, Rogério Seron. Ele disse que isso demonstra um processo de ajuste fiscal em curso, destacando ainda o pacote enviado ao Congresso para cumprir as metas e afastar a necessidade de cavalo de pau na política fiscal. A instituição fiscal independente, porém, traça um cenário preocupante em suas novas projeções. E divulgadas ontem, terça-feira, elas apontam para uma piora na trajetória da dívida pública e déficits primários crescentes nos próximos 10 anos. E nesta imagem temos aqui o Seron em destaque e diz o seguinte: gastos estão 3% menores do que em 2024, descontada a inflação. E temos aqui as aspas. Ninguém pode falar que a política fiscal não está contracionista. O governo de São Paulo prepara 4 parcerias público-privadas de saneamento. Na área da política, Cid e Braga Neto mantêm versões conflitantes. O tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto mantiveram versões divergentes sobre fatos que compõem a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado durante a careação realizada ontem no Supremo. A audiência, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi fechada e não pôde ser gravada. Foi divulgada apenas a ata com os depoimentos. Conforme o documento, os 2 pontos abordados diziam respeito à suposta participação de Braga Neto
nas discussões sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de autoridades e a entrega a Cid pelo general de uma sacola de vinho com dinheiro para financiar os atos golpistas. Também foi realizada a cariação entre o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E o Valor Econômico também nos apresenta aqui um assunto sobre a moda, que diz o seguinte: Delphine Arnault, executiva-chefe da Dior, quer abrir um novo capítulo na história da segunda maior grife do grupo LVMH, liderado por seu pai, o Bernard Arnault. Ela enfatiza que a qualidade dos materiais e da produção é fundamental em meio à desaceleração do setor de luxo. E por último, temos aqui também esse destaque: tributaristas veem insegurança e modulação no Supremo Tribunal Federal. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero lembrá-los que daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Perspectiva de Gênero no Direito de Família e conosco no nosso estúdio, para contribuir com essa discussão e esclarecer aos nossos espectadores, a professora Érica Bezerra de Menezes Marques, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito, e a professora Ana Cecília Bezerra de Aguiar, também mestre em Direito, professora da Unifor e advogada. Aguardo todos ao meio-dia para essa discussão e esse debate aí muito enriquecedor. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje, quarta-feira, dia 25 de junho, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo site do jornal O Globo. Nós temos aqui o primeiro destaque, é para a área da economia. Receita quer ampliar a fiscalização especializada em grandes empresas e focar em contribuintes de alto patrimônio. O plano já tem mais de um ano, porém não saiu do papel ainda porque dependia de uma mudança administrativa na estrutura de cargos. A Receita Federal quer ampliar o modelo de delegacias especializadas na fiscalização de grandes setores econômicos que já existe no Rio de Janeiro e em São Paulo. O órgão avalia que um olhar concentrado será mais eficiente no relacionamento com grandes companhias, inclusive no esforço para o recolhimento de impostos devidos. E a ideia é criar 4 novas delegacias em 3 capitais focado em grandes contribuintes, pessoas jurídicas, além de uma unidade em Belo Horizonte especializada em pessoas físicas de elevado patrimônio. Há ainda a perspectiva de uma 8ª delegacia em João Pessoa, que mira setores sujeitos a controle e acompanhamento especial, como fumo,
e bebidas. E com as delegacias especializadas, espera-se uma atuação eficiente da Receita, uma vez que os auditores de cada unidade serão capacitados para atender e fiscalizar cada tipo de empresa. E o plano já tem mais de um ano, mas não saiu do papel ainda, porque dependia de uma mudança administrativa na estrutura de cargos da Receita. A alteração necessária foi incluída na medida provisória, criada para substituir parte do efeito do decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras. E além de mudanças na tributação de aplicações financeiras e algumas empresas, a medida provisória prevê a transformação de funções gratificadas em funções comissionadas executivas, ao custo de 6,9 milhões em 2025 e 12,9 milhões no ano de 2026. Na editoria internacional, nós também temos aqui o seguinte destaque. Trump contesta a avaliação de agência do Pentágono e afirma que instalações nucleares do Irã foram destruídas. O presidente acusou a imprensa de tentar diminuir um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história. Relatório, porém, partiu do próprio Departamento de Defesa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contestou um relatório da inteligência que concluiu que os ataques aéreos ordenados por ele contra o Irã tiveram impacto limitado sobre o programa nuclear do país, apesar de a avaliação ter partido do próprio Pentágono. E ao falar com repórteres durante uma cúpula da OTAN nesta quarta-feira, o republicano disse que o documento era muito inconclusivo, mas reiterou sua crença de que os locais foram demolidos. E sobre este assunto, o jornal Globo nos traz aqui uma análise e diz o seguinte: guerra, Irã e Israel deu a Trump a oportunidade perfeita para lavar as mãos sobre o conflito na Ucrânia. Enquanto o Oriente Médio estava em chamas, Putin seguia com ataques de grande porte contra o território ucraniano e deve escapar de críticas em reunião da OTAN. Já neste carrossel de imagens, temos aqui esta foto que fala sobre 37 horas no ar e uma cabine apertada. Ataque ao Irã foi experiência inédita para pilotos dos Estados Unidos. Na editoria de esportes, Fluminense encara versões para a decisão contra Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes. E hora de tirar o casaco do armário. Frio extremo. 105 cidades brasileiras amanhecem mais geladas que a Islândia. E mais uma vez, falando sobre a Copa do Mundo de Clubes. Flamengo empata em jogo que foi aperitivo para confronto com Bayern. E na área da saúde, o corpo precisa de mais comida no frio? A ciência tem a resposta para este questionamento. Na área da política, no jornal Globo, temos aqui um destaque para o julgamento no Supremo. Regulação de redes na Europa não disparou remoção de conteúdo. E a opinião do jornal em destaque: Supremo Tribunal Federal não deve abrir exceção ao julgar artigo do Marco Civil. Vera Magalhães escreve: nem tudo é culpa do governo. Também temos aqui o texto de Lauro Jardim. Decisão de Hugo Mota de votar derrubada do IOF deixa governo atônito e ainda sem reação. Também temos aqui um texto de Bernardo Melo Franco ao jornal Globo. Trump quer apagar fogueira do Oriente Médio com gasolina. As investidas de Bolsonaro para Paulo Guedes concorrer ao cenário. Este texto foi escrito pela Bela Megali. Malu Gaspar também escreve na área da política. Trama golpista. Avaliação da cúpula da PGR sobre as acareações. E sobre o caso do perfil no Instagram, Cid deve prestar novo depoimento à Polícia Federal.
sobre perfil no Instagram e defesa diz que conta foi acessada da Dinamarca. Advogado de assessor de Bolsonaro informou à corte que conversou com o militar por meio de uma conta na rede social. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid prepara um relatório para rebater a suspeita de que o militar utilizou um perfil no Instagram para dar mais detalhes sobre sua delação premiada, o que violaria o sigilo do acordo. O documento deve mostrar que, apesar de estar registrada com o e-mail de Cid e um telefone da sua esposa, a conta teve acessos a partir de Copenhagen, na Dinamarca, que poderia indicar o uso de terceiros. E após as acariações ocorridas na terça-feira, Cid deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal para esclarecer as supostas mensagens atribuídas a ele. Em sua primeira oitiva, o militar negou que tenha conversado sobre a sua delação com o advogado Eduardo Kuntz, que defende o ex-assessor de Bolsonaro, Coronel Marcelo Câmara. E ainda na área da política, mesmo na base de paz, ala do PT flerta com Bacelar, possível adversário de prefeito em 2026. Filiado à União Brasil, presidente da LERJ é o nome defendido pelo governador Cláudio Castro, do partido PL, e conta com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um novo episódio que causou ruído na relação entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o PT, quadros do partido acenaram ao presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que tende a disputar a eleição de governador contra Paes no ano que vem. Se há um mês os problemas entre o prefeito e a legenda aconteceram com alas mais à esquerda, agora são com os setores mais pragmáticos, sobretudo a família Ceciliano. Bacelar é o candidato do governador Cláudio Castro, do partido PL, e recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos aqui mais um caso. O piloto da Copa Truck e policiais civis de São Paulo são presos em operação da Polícia Federal. Alvos são investigados por integrarem um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos e privados. A operação é desdobramento do caso de Gritsba. A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira, 25, 3 mandados de prisão e 9 mandados de busca e apreensão para desarticular um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos e também particulares. A operação é um desdobramento da investigação do caso que envolve a delação premiada do corretor de imóveis, Antônio Vinícius Gritsba, assassinado em novembro do ano passado no aeroporto de Guarulhos. E mais uma vez, sobre a tragédia na Indonésia, Juliana Marins fez parte de projeto social contra a pobreza. Viveu com liberdade e realizou sonhos. Sentir vai sempre ser mais intenso. A jovem de 26 anos fazia mochilão pela Ásia e caiu num penhasco em um monte localizado na Indonésia. E aqui nós temos a imagem da menina, da Juliana Marins. Ela trabalhou em um projeto social chamado Teto, que é uma organização que mobiliza jovens voluntários em projetos de construção, e ao lado em fotos da viagem pela Ásia. E mais uma vez, dizendo que morreu aos 26 anos, corpo de brasileira que caiu em trilha é içado e resgatado na Indonésia. Jovem foi encontrada morta há quase 4 dias após acidente na trilha. E pai diz que filha se foi fazendo o que mais gostava e posta despedida nas redes sociais. Certeza de nos reencontrarmos um dia. A jovem foi encontrada morta quase 4 dias após sofrer esta queda.
E aqui nós temos a homenagem que o seu pai publicou nas redes sociais para Juliana Marins. Agora, falando sobre política aqui no nosso país, presa por atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, é investigada após denúncia de abuso físico, psicológico e sexual contra crianças no interior de São Paulo. Supostos crimes teriam ocorrido em 2023, enquanto ela estava foragida pela participação nas manifestações antidemocráticas. Marlúcia Ramiro foi presa em dezembro daquele ano e cumpre regime domiciliar desde abril. E aqui nós temos a imagem desta mulher. Acusada de participação direta nos atos golpistas do 8 de janeiro, a paulista Marlúcia Ramiro, de 63 anos de idade, também investigada por suspeita de abuso físico, psicológico e sexual contra duas meninas em Buritizal, no interior de São Paulo. A denúncia partiu da mãe das crianças, que à época tinham 8 e 2 anos de idade, e os crimes teriam ocorrido no ano de 2023, enquanto Marlúcia ainda estava foragida. Ela chegou a ser presa em dezembro daquele ano e cumpre regime domiciliar desde o último mês de abril, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E o texto desta matéria do Jornal Globo nos informa o seguinte: os abusos aconteceram entre agosto e dezembro, segundo a mãe das crianças. Na época, Marlúcia morava com a família. A mãe das meninas, uma profissional de marketing de 36 anos, no caso não será identificada para preservar a identidade das filhas. E essa denúncia foi apresentada ao Conselho Tutelar de Buritizal, registrada na Polícia Civil e encaminhada à Justiça. Este caso é acompanhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Igarapava, e Marlúcia nega todas as acusações. Na editoria internacional, em média, 15 palestinos foram mortos por dia em Gaza, enquanto tentavam receber ajuda humanitária no último mês. Violência quase diária ocorre desde que a nova organização, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, assumiu a distribuição de alimentos no território. E aqui nesta imagem, a legenda nos informa que são palestinos aguardando por uma refeição quente no campo ao norte da faixa de Gaza no dia 24 de abril de 2025, em meio à grave crise humanitária que assola o território. E Anselmo Góes escreve: Belo tenta anular cobranças de IPTU dos anos de 2011 a 2013 para não perder imóvel lá no Rio de Janeiro. Na área da cultura, chefe de alto nível. Conheça em primeira mão os participantes do novo reality de gastronomia da TV Globo, que será inclusive apresentado pela Ana Maria Braga. O programa estreia no dia 15 de julho e terá cozinheiros profissionais amadores e também influenciadores da internet. Brasileira foi achada visivelmente imóvel a 500 metros de profundidade. Isso aqui foi ontem, no caso, antes dela ser encontrada. Morte de Juliana na Indonésia. Frio, fome e o que acontece com o corpo após dias de privação. Uma matéria da Editoria de Saúde. E ainda na política, nós temos aqui o seguinte destaque. Nem tudo é culpa do governo, escrito pela Vera Magalhães. Desabamento na Urca, na zona sul do Rio, deixa 3 funcionários de obra feridos. Na área da cultura, show de Léo Lins após condenação acentua piadas preconceituosas e transforma sentença em marketing. Em primeira apresentação em São Paulo, após condenação, ele dedica boa parte do espetáculo a criticar o que chama de politicamente correto, zombar do judiciário, debochar das mesmas minorias que o colocaram no banco dos réus.
Dado como morto após ataque israelense, general da Guarda Revolucionária do Irã aparece em protesto em Teherã. Agora na seção Mais Notícias, casamento de Jeff Bezos, romance de bilionário e ex-âncora de TV, veio à tona com um escândalo familiar. Peixe do juízo final foi avistado 4 vezes em menos de um ano. Japoneses acreditam que o aparecimento do animal está ligado à proximidade de eventuais terremotos, que é o peixe-remo, como nós podemos ver aqui nesta fotografia. E na política, nova pesquisa Quest é a consolidação de um desastre para Lula. Um caso de violência também no Rio de Janeiro, chorei muito e me culpei o tempo inteiro. Desabafa mãe de adolescente baleada dentro de escola em Del Castilho. A aluna do Centro Educacional José de Paiva Neto foi atingida na barriga e está em situação estável no Hospital Municipal Salgado Filho. E ainda no Rio de Janeiro, sobre o cartão Jaé. Idosos enfrentam madrugada e filas sob medo de perder a gratuidade. Informação certa pode evitar a correria. Mesmo com ampliação de postos e promessa de entrega imediata para gratuidades, falta de orientação faz usuários passarem noites em claro por medo de perder o benefício. E também, falando sobre o caso da brasileira Juliana Marins, família faz alerta para golpes e diz não estar fazendo vaquinha. Mensagem foi compartilhada em perfil criado para a publicação de notícias sobre resgate da jovem. O Museu do Amanhã vai sediar a premiação criada pelo príncipe William. No caso, foi criado pelo príncipe e voltado a soluções ambientais. O evento acontecerá em 5 de novembro, simultaneamente à COP30. Do Agreste ao Sertão, São João em Pernambuco arrasta multidões e aquece a economia com forró e tradição. De Caruaru a Arco Verde, passando por Bezerros e Gravatá, o ciclo junino impulsiona o turismo, lotam hotéis e movimentam mais de 50 setores da economia em todo o estado. De férias após garota do momento, Maria Flor posta cliques raros em Londres com filho, enteado e também marido. E saiba como serão as edições especiais em homenagem aos 40 anos do programa Sem Censura. Monstros e memes, também é o próximo destaque. Bonecas Labubu surfam na onda do soft power chinês. As bonecas pequenas e peludas conquistaram o mundo e foram parar até nas bolsas de celebridades como Rihanna e Cher. E na área de esportes, Flamengo mantém invencibilidade no Mundial de Clubes e elenco intacto para enfrentar o Bayern de Munique. E sobre a Copa do Mundo de Clubes, oitavas do Mundial, com Flamengo versus Bayern e duelo brasileiro, veja confrontos definidos e também chaves. E a Federação Alemã de Futebol é condenada por fraude fiscal na Copa do Mundo de 2006. E sobre o surf, em Saquarema, Miguel Pupo reflete sobre motivação e sonha com título mundial. Aos 32 anos de idade, o surfista paulista valoriza a nova fase da carreira, parceria com Adriano de Souza e a chance de dividir o circuito com seu irmão, o Samuel. Já na área de economia e negócios, incorporadora de Hong Kong tentou obter empréstimos usando obras de Picasso e Warhol como garantia. O Parkview Group buscou um empréstimo no início deste ano junto à casa de leilões Sotheby's, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A garantia seria composta por mais de 200 obras de arte.
A ANEEL demite mais de 140 terceirizados por falta de orçamento. A agência sofreu corte de 25% nas verbas previstas para o ano de 2025. E o diretor-geral afirma que medida afeta serviços essenciais. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou terça-feira a demissão de mais de 140 funcionários terceirizados. A decisão ocorre após um corte de 25% no orçamento da autarquia para 2025, o que compromete a manutenção de serviços essenciais. Nós temos aqui as aspas do diretor-geral Sandoval Feitosa durante a reunião da diretoria. E sobre esse assunto ele disse o seguinte: infelizmente, esta talvez seja a decisão mais difícil tomada pela diretoria da ANEEL. Em outro momento, sacrificamos outros serviços para manter esses postos de trabalho. E agora, neste momento, isso não será possível. E a convite da ANEEL, o presidente da Associação de Servidores da ANEEL, Benedito Cruz Gomes, participou da reunião e comentou a dispensa. Segundo ele, os 145 terceirizados demitidos representam 15% da força de trabalho da agência, que atualmente conta com 552 servidores e 487 terceirizados. E em nota divulgada na terça-feira, a Frente Nacional de Consumidores de Energia, a FNCE, lamenta a demissão dos terceirizados e afirma que a decisão pelo corte orçamentário da agência evidencia a falta de compromisso e responsabilidade do governo federal e Congresso Nacional em relação à governança do setor elétrico. Agora, na mesma área, falando sobre economia, Shopee anuncia a primeira rota aérea com Azul e amplia entregas rápidas para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em meio à pressão por prazos e concorrência com o Mercado Livre e Temu, a plataforma asiática anuncia reforço logístico. E como parte de um plano para reforço, no ano que completa meia década de operação aqui no nosso país, a Shopee anunciou o início de uma rota aérea em parceria com a Azul, ligando São Paulo a Manaus. E essa é a primeira operação do tipo feita pela plataforma asiática no país e deve reduzir em até 60% o tempo médio de entrega na região norte, segundo a empresa, mas sem repasse de custos extras ao consumidor. E a iniciativa marca a entrada da Shopee no transporte aéreo nacional, intensifica a disputa por prazos com concorrentes como o Mercado Livre, que já opera rotas similares em parceria com a Gol. E a malha de entrega rápida da plataforma também será expandida. E desde o ano passado, a empresa oferece entregas no mesmo dia ou até o dia seguinte na Grande São Paulo. E agora o modelo foi estendido ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte. A Shopee não informou qual a meta para ampliar os envios rápidos, que se tornaram um campo de disputa entre os e-commerces no mercado local. Os produtos com envio até o dia seguinte aparecem com um selo específico no aplicativo e o usuário pode filtrar os resultados. E os anúncios ocorreram em um evento em São Paulo que marcou os 5 anos da Shopee no Brasil, o 8º mercado internacional a receber a plataforma de Singapura. E no Valor Investe, no Jornal Globo, reserva de emergência, como aproveitar juros altos de um jeito fácil. A Selic em 15% ao ano, maior patamar em quase 20 anos e pressões inflacionárias difíceis de conter. Este é um bom momento para montar ou reforçar a reserva de emergência. Já na editoria internacional do Jornal Globo, jovem socialista vence
ex-governador nas primárias democratas para a prefeitura de Nova York. Morte aos Estados Unidos. Parlamento do Irã aprova suspensão da cooperação com a Agência de Supervisão Nuclear da ONU. Desde o início da guerra, as autoridades iranianas criticaram duramente a AIEA por não condenar os ataques israelenses. Também temos aqui um assunto sobre a crise internacional. Como os Estados Unidos ajudaram a criar o programa nuclear do Irã. Reator enviado por Washington nos anos 1960 foi ponto de partida para o projeto que se tornou uma crise internacional. Mais de 80 mil moradores são retirados de suas casas devido a inundações na China. O país enfrenta um verão de clima extremo. Pequim emitiu o segundo nível de alerta de calor esta semana. Como nós podemos ver aqui, a equipe de resgate atua em área inundada no sudoeste da China. Cianeto, talho e abrina. Casal americano é acusado de tentar envenenar mulheres com quem homem teve relacionamentos anteriores. E mais uma vez sobre a economia. Com iates cada vez maiores, comprar e ampliar marinas atrai bilhões de Wall Street. Fundos de investimento apostam alto no setor, alargando espaços, incluindo comodidades para mimar os bilionários, inflando os aluguéis. Blackstone já tem 138 marinas nos Estados Unidos e agora mira também a Europa. E um caso envolvendo um desaparecimento nos Estados Unidos. Trilheiros são encontrados mortos 4 dias após saltarem em cachoeira remota e desaparecem nos Estados Unidos. Buscas foram dificultadas pelo terreno acidentado e pelas más condições climáticas. E as vítimas são de Los Angeles e também de Nova York. E corpos de 3 trilheiros que pularam em cachoeira perto do lago Tahoe são encontrados nos Estados Unidos. Também temos aqui um assunto sobre mistério na Califórnia. Esculturas de quase 3 toneladas desaparecem de depósito nos Estados Unidos e reaparecem misteriosamente uma semana depois. 2 esculturas gigantescas foram roubadas de um galpão lá na Califórnia. Dias depois, apareceram misteriosamente num reboque de um trailer. E aqui nós podemos ver essas esculturas de quase 3 toneladas desapareceram e misteriosamente apareceram uma semana depois, como nós podemos ver aqui nesta imagem. E antes de darmos continuidade agora no Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Perspectiva de Gênero no Direito de Família e conosco no nosso estúdio, para contribuir com essa discussão e esclarecer aos nossos espectadores, a professora Érica Bezerra de Menezes Marques, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito, e a professora Ana Cecília Bezerra de Aguiar, também mestre em Direito, professora da Unifor e advogada. Aguardo todos ao meio-dia para essa discussão e esse debate aí muito enriquecedor. Dando continuidade
Agora, no site do jornal Correio Brasiliense, nós temos aqui um destaque para o luto. Corpo de brasileira Juliana Marins é resgatado em vulcão da Indonésia. Brasileira morreu após ficar 4 dias presa na encosta de um vulcão na Indonésia. A morte da Juliana foi confirmada pela família ontem, terça-feira, dia 24. Ela morreu após ficar 4 dias presa na encosta de um vulcão que está localizada na Indonésia. E natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana era publicitária e estava viajando pela Ásia desde fevereiro. E o monte onde Juliana fazia a trilha tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia. E também nos informa que pai de brasileira morta em vulcão na Indonésia disse o seguinte: se foi fazendo o que mais gostava. E ela morreu na terça-feira após ficar 4 dias presa. E brasileira morre ao não resistir à demora do socorro no país. Agora, sobre um outro assunto. O governo atualiza decreto do CPNU para fortalecer governança. Incertezas envolvem o destino do programa nuclear do Irã. Também é um destaque na editoria internacional. Regime iraniano garante que tomou as medidas necessárias para preservar o enriquecimento de urânio, mesmo depois de bombardeios. Relatório da Inteligência de Defesa Americana sugere atraso de apenas 6 meses nas ambições atômicas de Teherã. E sobre a previsão do tempo, neblina e frio tomam conta de Brasília. Mínima é de 14,9 graus Celsius. E mais uma vez, sobre a tensão no Oriente Médio. Irã e Israel clamam vitória depois de 12 dias de combates. Benjamin Netanyahu afirma que triunfo no conflito será lembrado por gerações e cita golpes esmagadores no regime maligno. O presidente iraniano anuncia fim da guerra imposta. Trump repreende premier israelense por violar o cessar-fogo. Na área da política, no legislativo, imoral e inoportuna, proposta que aumenta o número de deputados, diz o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE. E o movimento protesta contra o projeto que pretende elevar de 513 para 531 a quantidade de parlamentares na Câmara. E esta entidade ressalta a falta de transparência e alerta para o contexto econômico do país. E o texto será votado hoje, nesta quarta-feira, no Senado. E a Dani Cunha, autora da proposta, sustenta que não haverá aumento de despesa com a eventual ampliação. E sobre política monetária, em alta, Copom reforça que Selic seguirá elevada por mais tempo. Banco Central detalha motivos para a decisão unânime para aumento na taxa Selic para 15% ao ano na semana passada e reforça também alertas sobre as incertezas no cenário externo e a piora do quadro fiscal. E sobre o meio ambiente, Operação Incêndios 2025. Polícia Federal intensifica ações de combate e investigação. O plano aposta na integração, uso de tecnologia e atuação ampliada nas áreas mais críticas da Amazônia Legal e também do Pantanal. E no Judiciário, nós temos aqui uma próxima notícia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhe desembargador e se torna o único tribunal do país a não seguir norma do CNJ. O juiz Demetrios Gomes Cavalcante foi escolhido para ocupar vaga aberta por merecimento. Novo desembargador é escolhido entre 3 homens, após rejeição de lista exclusivamente feminina por merecimento prevista pelo Conselho Nacional de Justiça.
E essa decisão foi tomada durante a sessão ordinária de terça-feira, ontem, dia 24. E sobre diversidade. O prédio do Supremo Tribunal Federal é iluminado com as cores da bandeira LGBTQIAPN+. E sobre hiperconexão, que também aqui é o nosso próximo destaque. Jovens do Distrito Federal buscam atividades manuais para se desconectar das telas. E sobre o caso da Marília Mendonça, da cantora que morreu em 2021. Dona Ruth fez polêmica sobre a herança. Ela disse: tudo meu. E sobre contas públicas. IFI piora projeções para a dívida pública e faz alerta sobre arcabouço. E sobre o programa Agora Tem Especialistas. Novo programa do governo custará 2 bilhões de reais por ano. E sobre o governo, gasolina e diesel terão misturas modificadas. Já no CB.poder, o Correio Brasiliense nos traz aqui em destaque uma entrevista que aconteceu com o deputado distrital Fábio Félix. Ele diz que 32,4% dos alunos relatam sofrer LGBTfobia, no caso nas escolas públicas. E no judiciário, de frente com Braga Neto, Mauro Cid mantém acusações. E ainda na área da política, o governo ressarcirá segurado em julho, garante o presidente do INSS. E nós no caso faremos aqui um breve intervalo e voltamos em breve. Olá a todos e todos, mais uma versão do Olá a todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
agora, dando continuidade, vamos acompanhar aqui os destaques do site, no jornal Folha de São Paulo. No painel Folha desta quarta-feira, União Brasil sonda Siqueira Júnior para disputar eleição lá no Amazonas. Apresentador de TV conservador e bolsonarista pode ser aposta do partido para o governo. E o podcast Café da Manhã, que pertence ao Folha de São Paulo, a cariação de Cid e Braga Neto e o confronto de versões na trama golpista. Militares mantiveram relatos conflitantes. Delação premiada de ex-ajudante de ordens é alvo também de debates. E sobre a Caixa Econômica Federal. Caixa contrata irmão de prefeito, que retribui com emprego para parente do presidente do banco. E, por outro lado, o banco afirma que a admissão obedeceu normas internas e ritos de governança. Prefeitura de Maceió diz que nomeação tem caráter técnico. E ainda no Folha de São Paulo, também temos aqui um destaque para o Congresso Nacional. Alcolumbre busca apoio a projeto que aumenta o número de deputados, porém, Senado se divide. Senadores favoráveis dizem ter os 41 votos necessários, mas admitem que a conta está apertada. Moraes proíbe gravar acareações e advogados relatam tom jocoso de ministro do STF. Defesas protestam e advogado de Braga Neto diz que acionará OAB contra a violação de prerrogativas. Governo Lula diz que empenhou mais emendas em 2025 do que em igual período do ano passado. Secretaria de Relações Institucionais diz que atraso na votação da LOA e mudança na lei impactaram execução. E bancadas do PSOL acionam ONU contra aumento de mortes de jovens em operações da Polícia Militar. Relatório indica crescimento de 120% nos óbitos na faixa dos 10 aos 19 anos entre 2022 e 2024. Deputado de São Paulo se licencia para acompanhar Palmeiras no Mundial de Clubes. Carlão Pignatari, do partido PSDB de São Paulo, viajou aos Estados Unidos para ver jogos do time a menos de um mês de recesso. Também temos aqui um assunto sobre os Estados Unidos. Bolsonarista pede no Congresso dos Estados Unidos sanções amorais em 30 dias, em nova investida contra o ministro. Paulo Figueiredo repete argumento de perseguição política e tem discordâncias com co-presidente de colegiado. E Erika Hilton contrata 2 maquiadores para sua assessoria na Câmara. Conheci como maquiadores, identifiquei outros talentos e chamei para trabalhar comigo, afirma a deputada do PSOL. IPL ignora pressões e deve manter projeto, no caso de lançar Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. Ideia tem gerado resistência junto à direita do Estado do Sul. E acordo entre o governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça agiliza a identificação de presos que descumprem saidinha. Parceria permitiu que 1.043 pessoas que violaram regras do benefício fossem identificadas. E ainda sobre o Congresso Nacional, Alcolumbre e Mota ensaiam recado ao Supremo Tribunal Federal com discurso sobre emenda diante de Dino. Presidentes do Senado e da Câmara querem mostrar relevância do tema para o Congresso e evitar restrições em avaliação na Corte. E sobre as eleições de 2026, pecuaristas querem que Bolsonaro abra logo mão de candidatura e apostam fichas em Tarcísio de Freitas. Membros do setor avaliam que é preciso antecedência para que outro nome da direita possa se firmar contra Lula.
E agora, falando ainda sobre o caso da ABIN Paralela, é quem nos diz que a ABIN Paralela espionou sindicalistas contrários à venda da Eletrobras. Isso de acordo com a Polícia Federal. Segundo o relatório, servidores da empresa eram chamados de mais vermelhos que sangue. Defesa de ex-assessor de Bolsonaro vê juízo de exceção e ataque à democracia por parte do Supremo. Advogados de Felipe Martins, réu no processo, pedem nulidade do julgamento. Retorno de Ciro Gomes ao PSDB anima tucanos com possível candidatura a presidente. Político negocia retorno ao PSDB após ter deixado a sigla em 1997. A princípio, para ser candidato a governador aqui do estado do Ceará. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, nós temos a seguinte matéria. STF define prazo para planos de devolução de valores a vítimas de fraudes no INSS. União e INSS têm até 15 de julho para apresentar proposta de ressarcimento e sanções às associações investigadas na operação sem desconto. E aqui nos informa que a União e o Instituto Nacional do Seguro Social se comprometeram na terça-feira, dia 24 de junho, a apresentar ao STF, até dia 15 de julho, uma proposta para operacionalizar a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. O plano também deve incluir punições administrativas a entidades e a associações envolvidas nas fraudes. Supremo Tribunal Federal abre credenciamento para audiência pública sobre emendas parlamentares. Profissionais de imprensa devem se credenciar até quinta-feira, que será dia 26. Supremo Tribunal Federal mantém vínculo de emprego entre motoboy e empresa de logística. Primeira turma rejeita recurso da companhia em ação contra a decisão da Justiça do Trabalho. O motociclista ganhava R$ 3,00 por entrega. E a agência, no caso o site de notícias, também nos informa que o segundo Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário, que as inscrições desse prêmio vão até segunda-feira, dia 30 de junho. A premiação contemplará trabalhos que abordem cidadania, inclusão digital e meio ambiente. E a TV Justiça lança programa Justiça em Prosa. Série revela o lado humano de figuras que marcaram a história do judiciário aqui do nosso país. Supremo faz acariações entre réus e testemunha de ação sobre tentativa de golpe de Estado. Ministro Alexandre de Moraes conduziu 2 audiências e a íntegra das atas está disponível. E ainda também temos aqui uma próxima matéria do Supremo. O presidente do STF fala sobre desinformação e inteligência artificial em eventos acadêmicos na Europa. Barroso proferiu palestras em Oxford, na Inglaterra, e na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. O partido PDT questiona no Supremo Tribunal Federal descontos em aposentadorias sem autorização expressa. O partido alega que prática desvirtua a função do INSS e favorece a atuação de grupos terroristas. Já no site de notícias da Agência Brasil, desta quarta, nós temos aqui o assunto que é da área da cultura. Mulheres cineastas do leste europeu têm exibição de obras em São Paulo. E essa mostra estreia nesta quarta, hoje, dia 25, lá no Cine Sesc. Na área da educação, sobre o pé de meia, nascidos em maio e junho recebem hoje parcela de R$ 200.
Valores são depositados em contas abertas automaticamente na Caixa. Já o próximo destaque: astronautas da Índia, Polônia e Hungria partem para a estação espacial. O grupo permanecerá na estação durante 14 dias. E no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre responsabilização das redes sociais. O placar está em 7-1 pela inconstitucionalidade do artigo 19. E a Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7. Também temos aqui um destaque para a editoria de esportes. Flamengo fecha a primeira fase do Mundial com empate com Los Angeles. Wallace Ian marca gol que mantém invencibilidade do rubro-negro. Estados Unidos dizem à ONU que ataques reduziram capacidade nuclear do Irã. Ainda sobre este assunto, Israel e Irã se declaram vitoriosos em conflito. Países sinalizaram adesão a cessar-fogo. No Brasil, a Serra Catarinense tem sensação térmica de 29 graus Celsius negativos. Onda de frio sobe para sudeste e centro-oeste ao longo da semana. BRICS condena ataques a instalações nucleares no Irã. O grupo defende zona livre de armas de destruição em massa lá na região. E Rio de Janeiro sediará a Cúpula Mundial de Prefeitos antes da COP30. E o texto dessa matéria nos informa que o Rio sediará a Cúpula Mundial de Prefeitos da C40 entre os dias 3 a 5 de novembro. O encontro ocorrerá no âmbito do Fórum de Líderes Locais da COP30. E essa cúpula, realizada a cada 3 anos, é considerado o maior encontro global de cidades comprometidas com a ação climática. São esperadas autoridades de mais de 100 cidades, além de investidores, filantropos, organizações internacionais e representantes do setor privado e sociedade civil. A cúpula ocorrerá em Belém a partir do dia 10 de novembro. Também no evento, o prefeito de Londres e co-presidente da C40, Sadiq Khan, disse que a cúpula no Rio será decisiva para as cidades no enfrentamento da crise climática. E Sadiq disse o seguinte: as cidades estão mostrando que é possível reduzir emissões, gerar empregos verdes e melhorar a vida das pessoas, mesmo diante do negacionismo e da inação. Vamos enviar uma mensagem clara. Os prefeitos estão fazendo a diferença. E ainda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços desmantela fraude em importações de aço que burlavam restrições. Laminados a frio de fábrica na Turquia tinham insumos da Indonésia. E edital para adesão de hospitais privados ao SUS sai na próxima semana. Além de hospitais privados, no caso aqui como nos informa, hospitais privados e filantrópicos com dívidas tributárias com a União, unidades de saúde privadas sem débitos também poderão participar desse edital. E por último, também temos aqui um destaque para a área da política. Mota pauta derrubar IOF e Senado vota aumentar número de deputados. E a informação foi divulgada pelas redes sociais. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país na edição deste segundo bloco de notícias. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.